entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira, dia 11 de setembro de 2018. Depois do ataque, saiba como evoluiu o desempenho de Jair Bolsonaro depois dele ter levado aquela facada na barriga. O Datafolha divulgou mais uma pesquisa e a gente vai analisar o sobe e desce de cada um dos principais candidatos à presidência. Nessa manhã, quem nos ajuda a decifrar o cenário político é o economista Ricardo Amorim, integrante do programa Manhattan Connection. Passando o bastão, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, deve ser oficializado hoje como candidato do PT ao Palácio do Planalto. O Lula, por motivos de força maior, não comparecerá ao evento. No caso, vai ficar do lado de dentro da festa, porque a cerimônia acontece do lado de fora, muito provavelmente ali de frente à sede da Polícia Federal em Curitiba. Revelações do hermano. Diego Maradona é apresentado como técnico de time mexicano e fala sobre a sua luta contra as drogas. Esses são alguns destaques do Morning Show, que está apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Vamos lá, vamos divulgar nossa hash aqui para os ouvintes e espectadores do Morning Show. A gente vai aproveitar a presença do Ricardo Amorim aqui para discutir um negócio que está na moda, Edgar, o liberalismo econômico. Que tipo de modelo econômico? É isso que tá na moda, temos... Tem uma onda aí, é? Os jovens só falam disso. Só falam disso. É um liberal aqui, não é? Temos um liberal nosso aqui. liberalzinho aqui da bancada. Nosso liberal de estimação, Joel. Mas a gente vai discutir aqui, então, que tipo de modelo econômico dentro dos ideais liberais funcionaria para o Brasil, este nosso país tão, digamos assim, peculiar, Edgar. Sim. Joel é liberal nos costumes também? Eu acho. Só na parte econômica? Não, em tudo, cara. Em tudo. Liberal. Aí não tem... Liberou geral? Não tem pra ninguém, mano. Libera tudo. Vamos lá, então. A hashtag hoje é liberalismo no Brasil. Participe com as suas ideias, com o que você acha. Comente o programa, o seu tweet faz parte da nossa transmissão. E se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio, hashtag liberalismo no Brasil. Outra maneira de você interagir, já sabem, né? Mas repito aqui, ó, é pelo nosso WhatsApp, mandando vídeos, grava direitinho ali com o celular na horizontal. Se vai gravar do carro, estacione antes. Regra básica, hein, pessoal? 11 931 17009. Hoje você, meu caro ouvinte, meu caro espectador, vai dar a opinião sobre o liberalismo econômico. E aí, estamos esperando a sua mensagem. O que você acha? Você também é um liberal econômico, como o Joel? Conta pra gente, divida aí a tua opinião, tá certo? No mais, você pode acompanhar o Morning Show pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jovempanfm.com.br, pelo canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. A gente também tá nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, com conteúdo extra. Passe na nossa página, deixe o seu joinha, que a gente fica bem satisfeito e felizão da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. E terça-feira que começou agitada na política, hein? Tem nova pesquisa Datafolha, tem o Palocci dizendo que o Lula atuou diretamente em pedidos de propina e tem a prisão de um tucano de alta plumagem. Beto Richa, o ex-governador do Paraná e candidato ao Senado, foi preso logo cedo em operação coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado. Vamos falar aqui com o Caio para saber aí, né, dar os detalhes por que o Richa foi engaiolado, como diz o Augusto Nunes. Bom dia, Caio. Bom dia para você, Edgar. Bom dia para todo mundo. Foi engaiolado porque está sendo investigado pelo GAECO, o grupo do Ministério Público que repreende criminosos, que estava investigando o programa Patrulha no Campo, que é um programa lá no Paraná que faz a manutenção das estradas rurais. E à época do ex-governador Beto Richa, levantou-se suspeita de desvios de dinheiro. Se não rodasse pelo Ministério Público, Beto Richa muito provavelmente rodaria pela Operação Lava Jato. Porque hoje, enquanto você ainda está tomando sua aguinha aí, Edgar, enquanto você está nos ouvindo no carro, ainda está no trânsito, o Beto Richa já estava ou sendo preso, que foi preso hoje de manhã, ou então tendo a casa dele vasculhada. Vasculhada a casa pela 53ª operação da Lava Jato, sendo preso por essa operação aí do Ministério Público. E olha, pra gente ter noção, o Beto Richa é candidato do PSDB ao Senado pelo estado do Paraná.
E ele era o segundo colocado. Na última pesquisa ele apareceu com 28% das intenções de voto, para você ver a quantas anda a nossa política. Mas ele se disse um injustiçado, disse que não tem nada que ver. Aliás, ele que foi preso, a esposa dele, o irmão, e que também era ex-secretário na gestão dele, um outro ex-secretário de cerimonial, um outro parente, um outro ex-secretário de assuntos estratégicos e mais um empresário. Esse bando todo está sendo investigado por lavagem de dinheiro, corrupção passiva. Então, eles foram Família presos, que atua unida, todos permanece injustiçados. unida. Eu e meus amigos, que todos beleza, os hein? 15 que estamos sendo presos, somos injustiçados. Na Eles mão estão... de quem a gente tá, hein? Pois é. E segundo colocado nas Segundo pesquisas. colocado. E não é o único caso, hein? Porque se rodar o Brasil, várias pessoas penduradas e enroscadas com a justiça vão liderando as pesquisas. Pois é. Precisa falar mais? Não precisa falar mais nada, né? Quem que era o nosso líder de pesquisas, que a gente já vai falar já? O Lula, que tá na cadeia. Esse aí não tá nem sendo preso, já foi. Bom, todos eles foram presos com prisão temporária, que tem validade de 5 dias, mas podem ser prorrogados por mais 5 para não atrapalharem as investigações. Quer mandar um comentário rápido antes da gente virar, Joel? Não, complicado, né? Mas vamos também ver essas investigações aí, porque a pessoa só é condenada depois, a pessoa só é culpada do mesmo trânsito e julgado. Ah, não me venha ser poliana aqui, hein? Essa frase não me venha ser poliana é default, essa frase. Tem que ver isso aí. Vamos lá, vamos falar aqui a gente bota o dedo na cara mesmo. Hein? Vamos girar, Caio, continuo com você pra gente falar aí da pesquisa que foi divulgada ontem pelo Instituto Datafolha. Vamos lá, o candidato Bolsonaro aí, o atentado, quando ele falávamos aqui durante, né, o período em que sucedeu ao atentado, a facada lá, o que isso poderia acarretar na campanha dele em termos de números, Caio. E aí? O que acarretou? Rendeu votos, tirou votos, e aí? Angariou simpatizantes ou não? É possível que sim, também é possível que não. Por que eu tô assim em cima do muro? Porque ele subiu na Datafolha, assim como ele subiu na da BTG Pactual que nós falamos ontem. Ontem subiu um pouquinho mais, na de hoje ele subiu 2 pontos, mas isso ainda fica dentro da margem de erro, 2 pontos para mais ou para menos. Sim. Ele na última pesquisa, Datafolha mesmo, aparecia com 22% das intenções de voto, agora ele aparece com 24%. Subiu, mas está dentro da margem de erro, então ainda não dá muito para precisar se nessa pesquisa a facada lhe atribuiu votos. Na de ontem, na pesquisa de ontem, ele subiu um pouco mais, 3 pontos, ficou acima da margem de erro, então já era possível fazer essa afirmação. Ontem nós repercutimos aqui essa mesma pesquisa do Banco BTG Pactual, aqui nessa edição na edição de ontem, né, do Morning Show, só que a pesquisa avançava um pouco menos do que a divulgada hoje, então a gente vai voltar nesse assunto, se você me permite, Edgar, eu vou começar pelo segundo turno. A pesquisa de ontem não avançava para esse cenário. O Bolsonaro é colocado em praticamente todos os cenários de segundo turno e ele perde a maioria deles. Se ele fosse com a Marina Silva, ele perderia, ficaria com 37, Marina 43. Perderia do Alckmin também, ficaria com 34, Alckmin 43. Do Ciro Gomes perderia feio, Ciro 45, ele pontuaria a no máximo 35. E até do Haddad aí... Bom, a pesquisa tem mais embasamento que eu pra falar, mas acho difícil. Do Haddad, ele perderia por 1 ponto, ficaria com 38 das intenções de voto e o Haddad 39. Enfim, estariam dentro do margem de erro ali, empate né? Técnico. Empate técnico, mas no segundo turno não tem essa, né? Sim. Agora, num primeiro turno, o Bolsonaro ele continua em primeiro lugar, 24, como eu havia afirmado, brancos e nulos viria logo em seguida, despencou esse índice, mas ainda é grande, ficaria com 22 na última pesquisa, agora 15%. Marina, Ciro e Alckmin estão empatados aí na casa dos 10%, só que a Marina registrou uma queda forte. Na última pesquisa da Datafolha, ela aparecia com 16%, agora 11%. Deixa eu colocar o Zé Maria Trindade aqui na nossa conversa, diretamente de Brasília. Bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Sabe o que eu queria saber de você, com base nisso que o Caio trouxe pra gente, Trindade? Bom, tem pontos interessantes pra gente analisar e eu jogo a bola pra você, destacando aí esse pouco impacto que o Caio se referiu do atentado no desempenho do Bolsonaro e tal. E também a queda acentuada da Marina nessa pesquisa, a subida do Haddad, antes mesmo de ser oficializado como candidato aí, antes mesmo dele ter sido ungido pelo candidato Lula, e esse bololô que está aí entre Ciro, Alckmin, Marina e agora o próprio Haddad, pelas pesquisas ali, todos podem ser considerados dentro da margem do empate técnico ali, né? O que você pode dizer pra gente, Trindade? Olha, Edgar, eu estava ansioso por essa pesquisa, né? Ela traz componentes fortes. Primeiro é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, sobre a impossibilidade de Lula se candidatar e proibindo Lula
de se apresentar como candidato ou o PT de fazê-lo. Por outro lado, também já a repercussão do atentado contra Bolsonaro e ainda o impacto destes dias de horário eleitoral gratuito, né? Quando alguns candidatos, como Geraldo Alckmin, esperavam virar o jogo, e isso não aconteceu. Há ali trajetórias claras. A primeira ascendência é de Ciro Gomes. Ele apostou fortemente no Nordeste, trabalhou muito para herdar eleitores de Lula e, pelo visto, vem conseguindo, se fortaleceu, passou na frente de Marina e até tomou votos dela. Também cresceu um pouco ali Jair Bolsonaro, a gente não sabe que é diante do atentado ou exatamente com os eleitores de Lula. Ele herda também um pouco dos eleitores de Lula, das intenções de votos do Lula. E a trajetória de queda de Marina, e isso não é bom. Agora, a chegada do Haddad a esse pelotão aí, é uma novidade. Demonstra a pesquisa, e mais do que a pesquisa, o andamento aí é de que Bolsonaro está no segundo turno e a disputa é para saber quem vai com ele, né? Quem vai com ele. E o Ciro está numa ascendência boa e Fernando Haddad crescendo também. E também outro componente forte dessa pesquisa é a projeção de segundo turno. Isso cada vez mais será usado daqui para frente, né? Fala, Joel. Cada vez mais tem que pensar o que vai ser nesse segundo turno, né? Vamos pensar, por exemplo, naquele eleitor que odeia a esquerda, odeia o PT. Esse eleitor, ele tem que pensar quem que eu vou votar que não vai permitir uma vitória dessas forças que eu odeio no segundo turno, né? Pelo que tudo indica até agora, o Bolsonaro, que é o líder disparado nas pesquisas no primeiro, ele não ganha de ninguém no segundo turno, né? Então a pessoa tem que pensar, será que eu quero mesmo votar no que eu mais gosto agora, mas sabendo que provavelmente o que eu menos gosto vai acabar ganhando no segundo turno? É um pensamento estratégico, é claro. A maioria dos eleitores acaba não fazendo isso. Mas na prática é um dilema que se coloca. Isso pode ser bom pro Alckmin? Poderia até ser bom para pensar dessa maneira. Se esse voto virar um voto útil que vá para algum outro candidato que tenha melhores chances no segundo turno. Pela projeção de segundo turno, o Alckmin é o que se sai melhor. É o que se sai melhor, exatamente. Então, mas se você observar aqui, com base nisso que o Joel trouxe pra gente, Trindade, se você observar, né, nessa mesma pesquisa que mostra aí essas simulações de segundo turno, a oscilação dos votos nulos, os votos brancos, dá meio entendimento de quem é que poderia ter mais chances de ser bem sucedido num confronto aí diretamente com o Bolsonaro. Não só os números absolutos lá, né? Mas também os votos de rejeição e nulos ali, né? Caíram os votos brancos e nulos, né? Ficaram, acho que 15%, não tem certeza exatamente esse patamar. E também, outro dado é a rejeição do Bolsonaro, que a expectativa era de cair. Não, ele continua como o campeão em rejeição, seguidos de Marina e Alckmin, né? Não caiu a rejeição do Bolsonaro. Então, é uma fotografia muito importante aí de uma fase próxima à eleição. Nós estamos há poucos dias das eleições, né? Não é mais nem muito tempo. Então, uma fotografia importante que mostra, como eu digo, trajetórias. E mostra uma evolução. Eu acho muito interessante essa evolução do Ciro aqui e o que ela vai significar em termos de conflito eleitoral aí com o PT, né? Porque o PT, de forma alguma, quer ficar de fora desse segundo turno e o grande obstáculo para ele agora é o Ciro Gomes. Ontem pelas redes sociais já se mostrou um clima ali não muito amistoso entre eleitores do Ciro e do Haddad. Um atacando o outro, um tentando já se desfazer das ideias do outro, porque já sabem que vão travar uma batalha aí para ser esse voto, talvez um voto útil da esquerda aí pro segundo turno. Exato, uma batalha muito violenta. Vai ser uma artilharia, viu? Exato. Uma artilharia pesada e a grande disputa desse primeiro turno. Eu vi muita gente que originalmente seria PT, dizendo que agora vota no Ciro e tudo, mas pode ter certeza que o PT tá preparando sua artilharia pesada, sua máquina de guerra vai ser mobilizada para tirar o Ciro, porque a pior coisa pro PT é alguém da esquerda vencer essas eleições que não seja eles. Isso aí o PT não pode aceitar de maneira alguma. E pela própria estratégia do Lula, né, até agora segurar e esticar essa corda, isso já fica totalmente denotado, né, nisso. Vamos pra gente fechar o papo com os índices de rejeição, Caio. Ainda de acordo com essa pesquisa da Datafolha divulgada hoje, o Bolsonaro também nesse quesito se mantém em primeiro lugar, fica com 43%, 43 pontos. Marina Silva vem logo em seguida, 29, subiu um pouquinho, o Bolsonaro se manteve estável e o Alckmin desceu, era o segundo colocado, agora está em terceiro com 24 pontos percentuais. Haddad 22, Ciro Gomes com 20 e aí Vera Lúcia do PSTU para baixo, todo mundo com menos de 19.
falado. Obrigado, Trindade. Bom trabalho pra você aí. Obrigado pelas informações. Um abraço, viu? Obrigado, bom dia. Vamos girar o assunto. O ex-craque argentino Diego Armando Maradona foi apresentado ontem como treinador de um time da segunda divisão mexicana. Na ocasião, ele falou sobre um assunto tabu, a luta dele contra as drogas. Vamos lá, Vini, o Maradona não é muito de falar disso, todo mundo sabe, né? Mas ele não se abre com relação a isso. Não costuma falar muito sobre esse assunto, não. Mas ontem ele se apresentou lá no México, Edgar, no time do Dorados da segunda divisão mexicana. O Maradona, que até poucos dias atrás também, depois do final da Copa do Mundo, ele foi anunciado como presidente de um time da Bielorrússia, o Dinamo Brest. Aí ele foi lá, se apresentou como presidente, depois nunca mais apareceu nesse time. E agora... Era um presidente decorativo. Era uma distância de 10 mil quilômetros entre esse time que ele é presidente e agora esse time que ele vai ser treinador, que é o Dorados. Mas ontem na entrevista ele chegou dizendo que não foi lá para passar férias, não foi lá para passear, foi lá realmente para ser técnico de futebol, para tentar... fazer com que o time de lá recupere lá, que eles estão numa fase um pouco difícil. Mas o que chamou a atenção realmente foi a declaração do Maradona aí sobre as drogas, Edgar, que ele diz não usar há 15 anos. Há 15 anos que o Maradona diz não consumir mais drogas, apesar, né, de episódios que vira e mexe a gente vê por aí do Maradona, né, chega a ser até hospitalizado, né? Mas aí na também, Copa mesmo, teve episódio com ele, na Copa do Mundo, né? teve um episódio. Não que tenha sido isso, então, mas... aí a gente pode também deduzir que pode ser o álcool, né? Enfim, mas segundo ele, as drogas ele não usa há 15 anos. Mas vamos ver, Edgar, esse trechinho que ele fala, não dá pra entender muito assim, mas basicamente ele falando que não usa drogas há 15 anos, que esse era um passo pra trás que ele dava, né? Toda vez que ele acabava consumindo, as pessoas chamavam ele de drogado, ele se sentia mal, e que da ajuda das filhas dele para ele continuar trabalhando e para ele passar por esse momento. Vamos ver. Podrán decir un montón de cosas, pero desde que yo dejé la enfermedad hace 15 años, que por ahí decían el dopaje. Yo me estaba tirando para abajo, hermano. Yo me estaba consumiendo. Yo quiero a este hombre, ¿no? Decirle, explicarle que cuando yo tomaba, era para atrás, era un paso para atrás, y lo que tiene que hacer el jugador de fútbol es ir para adelante. ¿Qué pasó? Se cortó todo esto gracias a mis hijas. Então ele fala, né, que ele passou por tudo isso graças às filhas dele, né, que então o futebol agora ele quer dar um passo adiante, né, já que as drogas o empurravam para trás. E desde a detecção, né, de considerar uma enfermidade, que só jogava ele para trás, isso, e que o papel de um jogador é ir adiante, né? E lembrando que ele teve o primeiro caso de doping ainda jogador em 91, quando atuava pelo Napoli, aquilo ele foi suspenso até por 15 meses, acabou saindo do time italiano, depois em 94 teve o caso mais emblemático ainda, né, durante a Copa do Mundo de 94, que com certeza, né, Edgar, isso impediu que ele fosse um jogador ainda maior do que ele foi. Ele foi um gênio dentro de campo, mas poderia ter sido muito mais se não fosse as drogas, né? Então aproveitar aqui que a gente falou desse caso do Maradona e trazer aqui pro nosso grande casão, né, que tá limpo já, né, faz um tempo também, pra dar a hora certa pra gente ir pro break. O Maradona é sensacional, e você lembra do Careca, né, que jogava com o Guarani. Grande Careca. 10h20, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O livro O Guia Sexual de T-Tuff, acho que é isso, né? Voltará às livrarias brasileiras amanhã. Aqui no Brasil ele tem o nome de O Aparelho Sexual e Companhia, um guia inusitado para crianças descoladas. Esse livro, só para localizar aqui o nosso espectador, nosso ouvinte, é aquele que o candidato Jair Bolsonaro levou ao Jornal Nacional da TV Globo. E a Renata não deixou mostrar. Causou um constrangimento ali em determinado momento
da sabatina lá. Vamos lá, vamos falar mais dele, Paulinha. Conta pra gente aí em detalhes. Vamos. Vai ser relançado aqui. Amanhã relançado, tiragem de 3.000 exemplares. Eu até procurei aí a pré-venda para ver quanto custa, cerca de R$40. O que aconteceu depois do Jornal Nacional? Muito se falou sobre o conteúdo desse livro e sobre as afirmações do candidato, né? Um candidato tinha falado que o MEC tinha comprado esse livro e distribuído nas escolas, o que não aconteceu. O que aconteceu foi que o Ministério da Cultura comprou 28 exemplares desse livro e colocou em bibliotecas, nenhuma delas em escolas, e esses livros não foram direcionados à criança. A Companhia das Letras fez um comunicado oficial e explicou que esse livro não é direcionado a crianças de 6 anos, como o Bolsonaro falou também em um vídeo em 2016 em que ele critica a publicação. Ele é direcionado para adolescentes de 11 a 15 anos e é um livro que foi lançado em 2011 na França, foi lançado no Brasil em 2017 e trata de assuntos que são assuntos da curiosidade dos adolescentes. Paixão, mudanças da puberdade, contracepção, doenças sexualmente transmissíveis, pedofilia, incesto e que o livro tem sólida base pedagógica e rigor científico. Essas foram alegações da Companhia das Letras, que até disse que se orgulhava muito de ter esse título e tal. E aí, agora o livro volta, eu não sei o que vocês acham, né? O Caio já falou que teve kit gay sim, apesar da Dilma fala que é mentira, ter revogado em 2011. Mas esse livro não tem nada a ver com aquela Mas história. esse é o livro que o Bolsonaro fala. Esse livro nunca esteve previsto, esteve previsto dentro do Escola Sem Homofobia, que é o nome do projeto que as pessoas aí chamam de kit gay. Nunca esteve previsto, não foi comprado pelo MEC e não estava em escola nenhuma pública e nem entregue a criança nenhuma. Então isso é um ponto que tem que ficar bastante claro, né? Agora, eu não sei, o livro volta às livrarias. A própria autora deu entrevistas e disse que o Bolsonaro acho que só fez crescer a curiosidade a respeito da publicação. Até deu uma alfinetada dizendo que, quem sabe, ele não gostaria de ter tido esse livro quando criança, porque aí não ia ser, por exemplo, julgado por se masturbar. Então teve aí um monte de cutucadas de vários lados. E aí fica. Eu acho que essa discussão só é acalorada e chega a esses extremos porque a gente tem tabus relacionados à questão sexual. Não. Se a criança vai. Não é isso, não. Pera um pouquinho, deixa eu completar o que eu tô pensando aqui. É que eu já fico louco. Aí você fala. É porque assim, a gente tem o tabu. O sexo é um tabu. As coisas relacionadas à sexualidade são um tabu. Todo mundo fala, educação sexual, tem que ter educação sexual na escola, falar sobre isso, transforma o assunto em algo natural e que cria cidadãos, crianças que vão se relacionar naturalmente, encarando o sexo e a sexualidade como uma coisa natural. Aí vem uma questão dessa das escolas, entra no discurso, no debate político, só para defender um ponto de vista que parte da sociedade entende, é só para angariar voto, é só ativo político isso aí. Permeado por mentiras, né, Edgar? Você vê que esse discurso anti o livro, contra o livro aí, foi permeado por mentiras do início ao fim, né? Primeiro, esse livro não foi entregue. Segundo, ficam falando de kit gay. Na verdade, eram vídeos contra o preconceito, contra a homofobia, né? Não tinha nada a ver de kit gay. E não pode se falar sobre isso? Aí tem que tá, se falar, né? É claro, tem que se falar. E esse livro poderia estar nas escolas, também não teria problema nenhum. Uma criança, um adolescente de 11 anos aí lendo isso, não tem problema nenhum. É a idade que ele tá se interessando por isso, né? Quer descobrir mais sobre isso. Eu até vi uma das perguntas que tem no livro, por exemplo, Caio. Por exemplo, tem uma pergunta assim: um menino pode gostar de outro menino? Ao que o livro responde. Bom, mas não acontece isso, Caio? Não é parte da vida real isso? Não existe isso? Um adolescente que o pai vai comprar esse livro, não está sendo colocado esse livro. Isso não está na vida? É exatamente. Bom, existe essa pergunta. E o livro responde: alguns meninos sentem desejo por outros meninos. Às vezes, quando crescem, podem até passar a preferir as moças. E outros que preferiram meninas podem mudar de ideia também. Peraí, agora eu vou falar, disso? tá bom. Eu não vejo problema nenhum nisso. Isso não é da vida, o Joel falou, óbvio que não, peraí. Qual o problema de um adolescente? Eu respeitei todo mundo falar. Agora, adolescente é mentira. A editora fala, eu tô começando a dar risada porque eu fico nervoso. Você acha que não tem criança de 12 anos nervoso, que tem dúvida? Que negócio de 11 pra 15 anos? Peraí, agora eu vou falar. 11 a 15 anos o escambau. Tem um bebê na capa. Não, é pra 11, 15 anos. Caio, 15 anos. Esse personagem primeiro, com 11 anos eu brincava de carrinho. Que fazia sucesso na França de e fazia outras coisas também que a gente sabe com 11 anos. Com 11 anos eu não estava encanado em
nada, nem tinha beijado na boca de menina nenhuma. Mafalda é pra criança de 5 anos só porque é um cartoon? Não, você me entendeu, não, Paulinha. Você que não entendeu quem é o personagem. Na França é um personagem que faz sucesso. Vai lá, vamos ver. Você tá tipo o Bolsonaro, pega uma premissa que não existe pra fazer uma história. Bom, Kit Gay, ele não fala assim, é normal um menino gostar de uma menina. É livro que vem com assim, um menino que quer fazer... Me perdoe você que tá no carro, eu nem gosto de ter esse tipo de discussão, porque eu acho que isso tem que estar nas famílias, mas tudo bem, vou me permitir falar aqui porque o assunto é esse. É normal o menino sentir vontade de fazer sexo oral. Você fala, velho, tá louco? Isso deixa que o pai fala, não tem que um livro na escola falar. E o negócio do kit gay aqui, você tá... Não, esses livros falam sim. Esse livro, se você abrir, tem desenho de uma criancinha. O Bolsonaro tirou uma foto com o livro aberto depois que ele não pôde abrir no Jornal Nacional. Ele publicou no Instagram dele. Tem aí a foto, eu pus no meu blog. Não é bem essa foto. Essa foto é o livro que ele abre no vídeo de 2016. Eu até separei um trecho do que o Bolsonaro falou. Se puder colocar agora um resuminho que ele fez do que é o livro. E até a falta de noção... sobre o próprio conteúdo do livro. Tem esse vídeo aí, Bruno, pra soltar? Aumenta aí. Ele é uma coletânea de absurdos que estimula precocemente as crianças a se interessarem por sexo. E no meu entender, isso é uma porta aberta para a pedofilia também. E aí ele fala isso, peraí, aí ele falou, porta aberta à pedofilia. É engraçado, porque nesse mesmo livro tem um capítulo que chama Fique Esperto, que alerta os adolescentes para situações de abuso, explica o que é a pedofilia, mostrando inclusive que o ato é crime, e explica sobre incesto, e dá o contato do Disque Denúncia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra a Criança e Adolescente da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Quer dizer, informar um jovem que está se interessando por sexo é incentivar a pedofilia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Também acho, Paulinho. E outra coisa, hein? Esse livro aí, ele traz uma discussão que é uma extensão do que se deve falar em casa. As coisas não são... Uma coisa não exclui a outra. São verdades absolutas, e outra, tudo que está escrito num livro. Vocês têm filho pequeno, Paulinha tem filho já grandinho, Orcon tem filho pequeno. Vocês vão ver que a criança, ela começa a descobrir a sexualidade, os prazeres nos órgãos da genitália ali, muito precocemente. Aí ela quer entender aquilo que ela não sabe. Quem que vai explicar isso? Primeiramente o pai. Aí depois, quando ela é encaminhada na escola, essa explicação continua à medida em que o nível de entendimento da criança vai evoluindo, vai adquirindo um amadurecimento no sistema cognitivo. O ponto não é esse, Edgar. O ponto não é descobrir a sexualidade. Agora, fala que estimula, o ponto é, esses livros falam sim sobre amor entre pessoas do mesmo sexo. Só que fala pra criança de 6, não é 7, pra criança 8, de 6, 9 Caio. anos. É sim, não Paulinha. É, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Deu a recomendação que seja pra 11, 12. Deixa eu fazer uma pergunta. Você se encanava em sexo, Paulinha? Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu tivesse dúvida sobre o primeiro minuto. beijo, que esse livro também responde. Mas eu não posso falar. Não, peraí, Caio, deixa eu fazer uma pergunta bem clara pra você. Existem pessoas que se relacionam, pessoas que têm uma relação amorosa do mesmo sexo? Existe isso? Não, me responde. Absurdo, não, mas peraí, velho. Existe? Eu sou idiota agora, então faz parte da sociedade, concorda? Concordo, pra criança não. Então, pra criança não. Mas você vai mostrar velho, o que pra criança? Eu vou te falar uma coisa, eu sou o cara que mais gosta de mulher que você já viu na sua vida. Eu nem por isso, com 11 anos, eu ficava falando dessas coisas. Pô, como toda criança fez. Isso. Não, vamos falar sério. Você ficar falando groselhada na cabeça de uma criança de 11 anos, é normal. Às vezes o cara nem é e gay. É normal, querido. As pessoas, elas tratam pelo lado errado. Tem que virar e falar, olha, você, criança, tem que respeitar o ser humano, independente de quem seja. Aí eu acho que é ok. Tudo bem, tem que respeitar hétero, tem que respeitar bi, tem que respeitar gay. A criança de 12 anos, só não venha ficar vendendo pra dúvida. filho meu que ia brincar de boneca e cozinhar, e pra filha minha que beijar a amiga é tudo normal, porque não é. Isso daí, ela que descubra com a natureza. Não venha ficar pregando na escola. O papel da escola é ensinar língua portuguesa, matemática, geografia. Você mistura brincar de boneca com beijar uma amiga. Beijar um cara é normal, viu, filho? Pegar no pênis do amigo é normal. Pô, não é. Dizer que isso é normal não torna anormal a relação entre homem e mulher. Deixa o Joel falar. O respeito às pessoas é normal e tem que ser. O interesse surge nas crianças, sim, cedo, e querem saber mais sobre isso. Existe uma grande variedade de gostos e desejos na sociedade. As crianças já veem isso desde... Meu filho mais velho tem 8 anos. E o mais novo? O mais novo tem 4 anos. Ficar falando pro seu filho de 4 anos. Não é ficar falando, é numa idade que ele já se interessa, tem um material. Porra, 4 anos? Não, mas ninguém tá dando pro filho de 4 anos, cara. Como é que você tirou isso? Isso é uma mentira criada por quem tá... Porque o cerne da questão volta pra aquele ponto. Não, eu acho que só deveria ser dado em casa, ou seja... Permite que as famílias que têm uma visão totalmente repressora não falem nada sobre nada pros filhos e ele não veja nada na escola. Esse é o real objetivo. Pra criança ficar sem saber nada.
Vamos lá, você quer dar uma opinião sobre o assunto, Berrais? Quer falar alguma coisa, Thiaguinho? Eu só sei que eu sou fã de Você não quer entrar nessa discussão com a gente, Berrais? Isso é muito polêmico. Ele só tava pedindo aqui pra que eu falasse, pô. Fala aí. Porque nenhum pai quer ver o filho chegando em casa e ver o filho brincando de boneca. Não, pode brincar. Desde que seja a opção dele. Não quer que brinque de boneca, mas porque será a escola incentivou. Mas não é isso que Não, acabou, vamos girar. Vamos girar o assunto. Vamos broxar agora com a política. Vamos derrubar a audiência, né, O Berrais, depois da entrevista, da sabatina com o Hamilton Mourão, hoje foi a vez da Ana Amélia ser entrevistada no programa no qual você é o âncora lá, o Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan. Vamos lá, conta pra gente aí qual foi o destaque de mais esse capítulo aí da série de entrevistas que a Jovem Pan tá promovendo com os candidatos à vice-presidência, o Berrais. Bom dia. Bom dia a todos. A senadora Ana Amélia é do Partido Progressista, que, no caso do Plano Federal, está coligado com o PSDB de Geraldo Alckmin. E ela vem aqui nos estúdios da Jovem Pan num dia em que Geraldo Alckmin, nas pesquisas, não decola, pelo menos é isso que o Datafolha mostrou. Dia da prisão do senador Beto Richa. Tem o baque dessa prisão do Beto Richa. Claro, ex-governador do Paraná, que tenta agora uma vaga ao Senado. E, claro, ela foi questionada sobre o envolvimento de integrantes do Partido Progressista, o partido dela, em denúncias de corrupção. E ela afirmou, claro, a lei é para todos, tem que se punir qualquer um envolvido em corrupção, mesmo que a pessoa envolvida em corrupção esteja filiada ao partido dela. Vamos acompanhar em áudio e vídeo aqui no nosso Morning Show. Hoje a sociedade está exasperada com essa questão da corrupção. A Lava Jato é o ponto de referência desse processo todo e a sociedade, por isso, esse desânimo em relação à eleição presidencial e todas as eleições deste ano. Uma eleição mais curta, uma campanha mais curta, e há um contágio sobre essa percepção da sociedade negando o sistema político, tendo uma reação absolutamente negativa e adversa sobre o sistema. E o que é triste nisso é colocar todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio. Então isso não deve ser, porque todos os partidos estão contaminados, de alguma maneira ou outra, todos estão contaminados. Isso não tira a responsabilidade do meu partido, do PSDB, que é o líder da chapa liderada pelo presidente Geraldo Alckmin, da responsabilidade da apuração. O meu partido, vários parlamentares foram envolvidos na Lava Jato. Inclusive o presidente, todos eles. Então eu digo, a minha régua moral é a mesma para eles, do meu partido e dos adversários. Ô Edgar, e uma pergunta interessante que chegou com um ouvinte, um internauta. A senadora Ana Amélia, ela é muito combativa, ela fala mais alto, ela tem experiência, ela foi radialista por 30 anos. E aí muita gente perguntou por que o candidato cabeça de chapa não é também mais incisivo. Ela falou, cada um tem a postura que tem, mas alguns ouvintes, claro, que são eleitores do PSDB, sugeriram por que não se troca, por que ela não vira a cabeça de chapa e Geraldo Alckmin é o vice. Isso tá meio na moda, né? Tá bem na moda, né? Vamos lá, João. Um desafio pro PSDB, né? Vender pra população que existe essa possibilidade de uma política feita nos moldes tradicionais, mas ainda assim boa e que ainda assim traz resultado. Esse é o peixe que eles tentam vender. Só que hoje em dia a população não tá querendo ouvir muito isso. A população tá muito revoltada e muito irada com toda a classe política. É um desafio. Quem que vem amanhã? A gente tem uma série, vai até a metade da semana que vem ainda, né? Edgar, amanhã teremos o economista Paulo Rabelo de Castro, que é vice de Álvaro Dias. Na quinta-feira, o ex-governador Germano Rigoto, que está na chapa de Henrique Meirelles. Sexta-feira, Eduardo Jorge, que é vice de Marina Silva. Na segunda-feira, a gente recebe nos estúdios Christian Lobauer, vice de João Amoedo. Na terça-feira, Sônia Guajajara, vice de Guilherme Boulos. Na quarta-feira, a senadora Cátia Abreu, vice de Ciro Gomes. E temos ainda o dia em aberto. Assim que o PT confirmar Manuela Dávila como a candidata a vice, a Jovem Pan vai convidá-la para estar aqui nos nossos estúdios. Obrigado, Berrais. Até amanhã. Valeu, um abraço. Para aproveitar para o presidente Temer, que foi vice também. Sempre muito importante verificar o vice da chapa para depois não reclamar. Exato, da hora certa. 10h42, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, deve ser oficializado hoje como candidato do PT à presidência da República. Mas Caio, o Lula era o candidato até agora, esticaram essa corda até este momento e agora parece que não vai ter saída, né? Pois é, já não tinha mesmo. O PT, a defesa do Lula entrou com um pedido
para que o STF cancelasse a decisão do TSE de que o Lula fosse barrado, o registro da candidatura dele fosse barrado. Na verdade, os advogados do Lula e do PT estavam só querendo ganhar tempo. A estratégia principal do Partido dos Trabalhadores era levar a figura do Lula até onde desce, porque ele tem mais apelo político, ele transfere mais votos, ou ele carrega mais votos para si, e aí quando não desce mais para manter o nome dele nas urnas, nas propagandas, enfim, virar e falar, gente, eu não posso mais, esse agora é o cara que é o nosso candidato, é o Haddad. Aí já teria uma fatia do eleitorado conquistada. Enfim, essa era a estratégia principal. Acabou o prazo hoje para que o PT indique outro candidato que não o Lula, ou seja, o Fernando Haddad. E aí ontem à noite, segundo o jornal Folha de São Paulo, houve uma reunião entre Lula e Haddad, do Lula falando, filho, eu te abençoo, você a partir de agora pode ser o novo candidato. Esse anúncio, ainda de acordo com a informação da Folha, só vai ser feito hoje, depois de uma reunião entre a alta cúpula do Partido dos Trabalhadores. Parte do PT não queria isso, queria prorrogar até o dia 17, e outra parte falava, gente, não tem como carregar até o dia 17 esse anúncio do Haddad, como que o nosso candidato tem que ser feito na terça-feira mesmo. Ou seja, hoje o Partido dos Trabalhadores deve oficializar o Haddad como candidato, sim, do próprio PT à presidência da República. Joel, era o caminho que todos enxergavam, menos os do PT, né? Menos uma cúpula ali de ultra puxa-sacos. Parece que tem uma briga interna, né, dentro do PT, né? Tem esse grupo de, eu chamo de puxa-sacos do Lula, pessoas realmente fanáticos religiosos ali, queriam esticar o máximo, e tem gente ali querendo, não, vamos botar o Haddad, porque é o candidato mesmo, vamos seguir em frente. Tem gente que ainda quer prorrogar, né, Joel? Fazer uma campanha de verdade. Então, tem essa outra ala aí que gostaria de esticar a ala da mais. Gleisi Hoffmann queria Gleisi empurrar Hoffmann, adiante, a ala do Haddad queria já ter anunciado ele antes. Só que a justiça foi muito taxativa aí, não vai ter como, vai perder o direito de ter propaganda. Finalmente temos o candidato. Agora, eu olho pro Haddad, nunca apoiei ele, mas lá atrás, eu olho com pena hoje em dia, porque lá atrás, embora eu não tivesse apoiado ele, me parecia um nome de renovação do PT, parecia que trazia ideias novas, práticas diferentes. E agora, até fisicamente, também no discurso que ele está fazendo para tentar se eleger, nessa farsa que foi essa campanha até agora, infelizmente parece que não foi ele que renovou o PT, foi o PT que o envelheceu e o transformou em mais um aí. E essa tentativa de remediar parece mais uma obrigação, né? O partido está sem saída e agora ele entra nessa questão. Agora entra, mas de forma totalmente subserviente ao Lula, e fica aquela pergunta, né? Imagina se ele ganha. Será que ele vai todo dia até Curitiba se aconselhar com o verdadeiro presidente? Bom, vamos lá. Agora 10 horas e 51 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Às portas da eleição presidencial, quando chovem promessas que não poderão ser cumpridas, é bom lembrar o ensinamento do economista americano Thomas Sowell. Abre aspas aí, a primeira lição da economia é a escassez. Nunca há algo em quantidade suficiente para satisfazer os que o querem. A primeira lição da política é desconsiderar a primeira lição da economia. Fecha aspas. Para falar de economia, política e políticos dissimulados, tá aqui com a gente o Ricardo Amorim. Ele é economista formado pela USP, pós-graduado em Administração e Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris e integrante do programa Manhattan Connection da Globo News. Ricardo, mais uma vez, seja bem-vindo e bom retorno ao Morning Show, aliás. É isso aí, obrigado, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Ô, Ricardo, como um expert em economia, você tem identificado muita proposta aí absurda dos presidenciáveis, impossível de se realizar aí, de recolocar o Brasil na rota do crescimento? Chovem propostas que são muito simpáticas e que não tem a menor chance. Eu vou pegar 3 e vou ser democrático, vai. Vamos começar com a primeira, que é a melhor de todas, que é a do Ciro. A do Ciro... Do SP Ciro, você vai falar. Aquela é fantástica. Eu fico imaginando o seguinte, aliás, tem uma dica para todos os ouvintes. É o seguinte, se o Ciro for ganhar a eleição, você não paga mais nada, porque o Ciro vai pagar para você. Só que tem uma contrapartida. Todo mundo que empresta dinheiro sabe disso. O que significa que se o Ciro for ganhar a eleição, não existe mais crédito. Aliás, a palavra crédito vem do latim credere, acreditar. Se você não acredita que vai ser pago, você não empresta. É exatamente o que vai acontecer com essa proposta sem pé nem cabeça do Ciro. Mas, para não ficar só no Ciro, ele foi campeão. Acho que igual a dele não dá, mas a dele é imbatível. Mas aí a gente pode pegar o Haddad. Mas é uma parte rápida antes de você partir para a próxima. O argumento dele aí, acompanhando, né? Ele foi questionado sobre isso, inclusive na sabatina da Rede Globo, que isso poderia iludir o eleitor, dizendo que ele tiraria a dívida
dívida, e ele teve a oportunidade ali de dizer que, né, e no decorrer, em outras entrevistas, de que aquilo, na verdade, seria uma renegociação dessa dívida, tirariam lá os juros que são exorbitantes, esse valor cairia e ele conseguiria jogar na mão do consumidor, de quem está com o nome sujo, a possibilidade de pagar isso de uma maneira mais, digamos, branda. Isso não tem, ao seu ver, nenhum sentido, não tem a maneira de se praticar isso? Tem, a maneira de se praticar isso é tornar uma dívida que é privada pública. Por que aí cai a taxa de juros? Porque o risco de que o governo não a pague é menor. Então significa o seguinte, nós estamos aqui, deixa eu ver, estamos em 8, se eu contei rápido aqui, não contei errado. Desses 8 aqui, você não pagou. Nós 7 pagamos. A partir daí, a dívida não é mais sua, é nossa. É de todos nós. É por isso que ela é menor. Porque a gente vai pagar. Só que essa história, se eu sei que a sua dívida que você assumiu não vai ser paga, é o seguinte, primeira coisa que é, o Ciro eleito, a primeira coisa é, estoura o cheque especial, abre conta em todos os bancos do Brasil, estoura o cheque especial, porque os outros vão pagar pra você. É por isso que não funciona. Entendi o seu ponto. Vamos pra próxima. A próxima, acho que a minha segunda favorita é a do Haddad, a proposta de zerar o imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, se não me engano são 26 milhões de pessoas. Simpática de novo, bacana, só falta ele explicar uma coisa, tá bom. Então a gente perde essa receita, só que aí você pega os programas de gastos que ele tem, e tem um montão de coisas, os gastos vão crescer, a receita vai cair, o dinheiro vai nascer em árvore. É a única forma da conta fechar. Tem uma forma, imprime dinheiro. E aí o resultado, Venezuela. Vocês já viram aquelas pilhas de dinheiro para comprar um frango, um sabonete? O Brasil já viveu isso no passado. O Alckmin ficou sacaneado quando ele viu, poxa, os caras estão conseguindo fazer propostas mais sem pé nem cabeça, eu não posso ficar fora. Vou mandar uma também. Não, assim, enfim, eu conseguia passar... Vamos partir para a próxima, porque se eu quiser, a gente vai ficar o programa inteiro só falando das propostas que não tem sentido. Pô, mas você não levantou nenhuma do Meirelles, por exemplo. Meirelles vive propaganda, chama o Meirelles, tá? O Meirelles esteve junto do Lula, né? Como ministro da Fazenda do Lula, tá? Você não vai falar nada dele, até porque não fez nenhuma proposta. Não, aí é que tá, do Meirelles de proposta, eu não vi uma proposta sem pé na cabeça. Agora, o que tem no Meirelles é porque... Entre outras coisas, porque eu peguei esses textos. Vamos ser prático, a chance do Meirelles ser eleito... Zero. Beira zero. Não, zero é se fosse o Temer, a do Meirelles beira zero. Tá. Mas, enfim, a do Meirelles que eu acho que chama a atenção, quando ele fala, Deixa eu começar sendo simpático, Meirelles. Quando ele diz que o Brasil estava afundando e foi ele que colocou em ordem, ele tem uma grande dose de verdade. Não foi o Lula. Foi a equipe econômica que fundamentalmente era o Palocci e ele. Quando, de novo, muda o governo, muda o Temer, e de novo o Brasil estava afundando e virou, pode não estar em umas mil maravilhas e não está, obviamente, mas pelo menos inverteu o processo, que era cada vez um buraco mais fundo, de fato ele tem mérito nisso aí. Isso tudo é verdade. Agora vamos olhar o outro lado do Meirelles e por que a chance dele ser eleito beira zero. O primeiro, ele foi o chairman da operação financeira do grupo JBS, e para ele conseguir convencer que não sei de nada, não tem nada a ver com isso, ele vai ter dificuldade. Sim. E o segundo é até injusto, né? Mas vamos fazer um ranking de carisma dos principais políticos brasileiros. O Meirelles conseguiu um negócio que eu não imaginava. Dá pra ter menos carisma que a Dilma. Então, enfim. Ô, Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta ainda nesse... É o sol legal, não é bem verdade. Ainda nesse sentido, porque no último debate... O Boulos fez até uma frase ali que chamou a atenção, que é: eu não vou chamar o Meirelles, eu vou taxar o Meirelles. Basicamente querendo dizer que ele vai querer taxar grandes fortunas, e essa é uma discussão que tem sido mais acalorada agora entre os presidenciáveis. O que você acha dessa proposta de taxar grandes fortunas? Funciona mais ou menos como a proposta do Ciro com relação à dívida. Então, tudo bem. Então você é um bilionário, porque não é só grandes fortunas, a outra ideia é taxar banco. Vamos ver como é que funciona na prática. Se você taxa banco, que aliás, o Brasil é um dos países que mais taxa banco. Isso faz com que os lucros dos bancos sejam menores? Não. Isso faz com que a taxa de juros que a gente paga seja maior, porque o que acontece é que você coloca um imposto em cima do crédito ou de qualquer operação financeira, o banco, isso é um custo para o banco, ele repassa isso na hora que ele vai emprestar o dinheiro. Não é por acaso que o dinheiro no Brasil custa mais caro do que no resto do mundo. Tem um monte de razões, uma delas é imposto. Com relação à grande fortuna é parecido. A França, há algum tempo, teve um projeto parecido. O que aconteceu?
os bilionários picaram a mula, foi tudo pra Suíça, pra Bélgica, tudo em volta. O resultado disso foram eles e o dinheiro deles. Aliás, o mesmo processo aconteceu com a Venezuela. O pessoal que tinha dinheiro da Venezuela foi embora, levou os empregos embora e a gente tá vendo o que acontece com... Primeiro saem os bilionários, depois o país afunda e hoje tá todo mundo na ponte querendo cruzar pro outro lado. Ricardo, voltando nessa discussão sobre os bancos, né, a gente tá vendo muita gente levantando esse tema como central pro Brasil, né? Assim, os bancos cobram juros muito altos, só que a solução que a gente sempre vê é essa, não, então vamos taxar mais os bancos, vamos acabar com esse privilégio. Se não for esse o caminho, qual que é o caminho daí? Então vamos lá, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é que uma coisa é a capacidade de apontar o problema. E esse problema é óbvio, que a gente tem um problema gravíssimo de taxas de juros descomunais no Brasil, isso é absolutamente óbvio. Aí chega o problema que é, tá bom, então vamos solucionar. A maior parte das soluções são simpáticas e não funcionam. Ao contrário, agravam o problema. Qual é a solução que funciona? A primeira delas é o seguinte, então vamos lá, quais são as origens da taxa de juros muito alta dos bancos? A primeira é que a taxa básica no Brasil já é muito alta. A gente fala, poxa, mas caiu para 6,5%, a mais baixa da história. A média mundial não dá 1%. A brasileira é muito mais alta. Quanto mais alta a taxa básica, mais altos são os spreads bancários. Por que é tão alta essa taxa básica? Nossa, porque o governo... falta de poupança? Exatamente, falta de poupança, o governo é quebrado, o governo gasta muito mais do que arrecada, tem uma dívida muito grande, e aí... A proposta do Ciro só agrava esse problema. Então, uma das consequências da proposta do Ciro é, eu garanto pra você, Ciro eleito, você vai pagar muito mais no crédito logo na sequência. Segundo problema que você tem é que a gente bota imposto demais. O que significa isso? Se o banco empresta 100 e do que ele vai receber, uma parte significativa vai pagar imposto, vamos dizer que da taxa do empréstimo, vou pegar números redondos que a conta fica mais fácil. Ele empresta 100 e vamos dizer que ele vai cobrar 100% de juros nisso aqui. Tá bom, então ele vai receber 100 de juros aqui, só que 50 é imposto. Então ele recebeu 50. Aí você volta no outro lado, que se chama empréstimo compulsório, que é uma outra peculiaridade brasileira. O que é empréstimo compulsório? Todo país tem. Só que no Brasil é muito mais alto que no resto do mundo. O que ele é? Quando você coloca o seu dinheiro no banco, o banco, uma parte ele precisa deixar lá, que é exatamente a parte do empréstimo compulsório. Por quê? Porque você coloca o seu dinheiro, uma parte vai ser emprestada para outra pessoa e uma parte tem que estar lá porque você ou outra pessoa pode sacar. Então tem que estar lá. Só que no Brasil é muito maior. O que significa na prática? De novo, eu coloco R$100 e... vamos arredondar outra vez. Faz de conta que o empréstimo compulsório é de 50. E vamos fazer de conta que a taxa de juro que o banco me paga é de 10%. Ele vai emprestar 50 e não 100. Para ele poder pagar sobre 100, 10% para mim, 10% de 100 são 10. Para ele poder pagar os meus 10 sobre os 50 que ele empresta, ele tem que cobrar o dobro. No caso, 20%. Só aqui a taxa dobrou. Aí você joga aquele imposto, como eu falei, que se fosse de 50%, ela dobra de novo. Ela foi para 40%. E tem um monte de outras coisas. E no final? Então como é que você faz? Ajeita as contas públicas, reduz empréstimo compulsório e o último ponto, competição. A solução... Por que os bancos conseguem ainda assim ter... Porque o último ponto é, banco, como qualquer negócio, quer ter lucro. Agora, por que eles conseguem ter lucros tão grandes? Falta competição. Por que falta competição? Como é que você resolve isso? Primeira coisa que você tem que fazer é estimular as fintechs. Aproveitar a tecnologia para desintermediar. O que é isso? Em vez de eu coloco meu dinheiro no banco e o banco empresta para você, eu recebo, sei lá, 7% de juros, ele vai te emprestar 35%, pessoa jurídica, na melhor das hipóteses, a gente faz diferente. Eu empresto para você, em vez de eu ganhar 7, eu ganho 15, tô ganhando o dobro, e você, em vez de pegar 35, tá pegando pela metade. Porque cortamos o intermediário. Para isso, a gente precisa estimular a criação de fintechs. Segundo ponto, estimular a entrada de banco estrangeiro. Porque quanto mais banco tiver, mais competição tem. Como é que você desestimula a entrada de banco estrangeiro? Uma das coisas é que se você compra um banco quebrado, o que acontece? Ele tem um crédito tributário. Significa que se ele perder 1 bilhão, até ele ter 1 bilhão de lucro, aquele 1 bilhão ele não vai pagar de imposto. Ele só vai pagar depois que ele tiver mais do que aquele 1 bilhão está compensando a perda que ele teve lá atrás. Só que isso não vale se um banco estrangeiro comprar um banco para o Brasil. Só vale se um brasileiro comprar. Resultado,
Os estrangeiros não têm o mesmo estímulo. Para piorar, tem um negócio chamado carta patente, que é como você limita o tamanho do mercado. Você limita o número de bancos que podem existir. Você só pode ter um banco novo comprando uma carta patente. Como é que você consegue uma carta patente? Tem que comprar de um outro banco. É aí onde entra a história dos bancos quebrados. Mais, aí liberar a competição mais. Né? Na mosca, competição. É isso aí. Agora que você tocou nesse ponto, 3 semanas atrás foi anunciado que os bancos iam permitir as pessoas a deverem mais para eles. Por exemplo, agora a gente permite para a compra do imóvel próprio o uso do FGTS para imóveis até R$1,5 milhão de reais. Mas eu não vejo banco nenhum falando de baixar a taxa. Simplesmente eu te deixo ficar devendo mais. Aí eu defendi aqui, inclusive, de que eu não vejo Banco do Brasil e Caixa Econômica fazendo uma competitividade com os bancos privados. Aí fui questionado aqui, mas você queria que a política da Dilma voltasse, subsidiar os imóveis? Falei, não é isso, mas exatamente praticar taxas mais justas. Eu acho que tem... Aí é que tá. O problema é que o conceito do que é uma taxa justa depende do lado do balcão onde você está. Como tomador de empréstimo, a taxa justa é 0. Quanto mais baixo, melhor. Como quem empresta dinheiro, a taxa justa é 1 milhão. Quanto mais alto, melhor. O que equilibra essas duas coisas é a condição de força de cada um dos dois lados. E a questão é, tem muita gente querendo dinheiro emprestado e pouca gente disposta a emprestar. Por que tem pouca gente disposta a emprestar? Falta competição, em primeiro lugar, e segundo, porque a gente criou um monte de coisas que fica difícil pro cara que empresta conseguir receber. Quanto mais difícil menos barato ele vai emprestar dinheiro. E o último ponto que eu não coloquei ali, mas que é importante na formação de taxas, se chama inadimplência. Então vamos lá. Eu empresto para 10 e eu sei que 2 não vão me pagar. Que significa que eu vou cobrar dos 8 o suficiente para eu receber dos 10. Então, só aí também você joga lá pra cima o valor do que vai ser emprestado. É aquilo que você falou com relação à proposta do Ciro, lá do SPC, lá do que vai ficar devendo lá. Exatamente. Ô, Amorim, vamos girar pra política, vamos falar de política um pouco. Saiu a pesquisa do Datafolha aí, essa posição do Bolsonaro oscilou pouca coisa, né? Era o que você esperava com relação a isso? Olha, eu tava no grupo que achava que o impacto ia ser muito menor do que as pessoas... O impacto da facada no quadro eleitoral ia ser menor do que as pessoas imaginavam, mas foi menor do que eu imaginava. Por que eu achei que ia ser menor? Eu vi muita gente falando, acabou, o Bolsonaro ganha no primeiro turno. Eu acho que a chance disso, de novo, beira 0. E a razão dele ou qualquer outro ganhar no primeiro turno. A razão é muito simples. A primeira reação costuma ser grande, e depois ela diminui. Quando aconteceu a morte do Eduardo Campos, a Marina também, muita gente falou, ela ganha no primeiro turno, ela não chegou nem no segundo. Agora, o que eu fiquei surpreso, eu achei que ele ia subir mais nas primeiras pesquisas, ia devolver até a eleição, principalmente até o segundo turno. Ele ainda subiu menos do que eu imaginava. Não consigo te dizer por quê. Eu fiquei pensando o seguinte, eu elaborei aqui um pensamento que é o seguinte, ele tem uma posição que se ele fica quieto, né, com relação a isso que aconteceu, ele contraria a imagem dessa coisa do capitão viril, do macho dominante ali, que vende sempre a ideia, né, de combater as coisas com a violência, que está no discurso dele, inclusive, né. Se ele sai gritando, ele acaba também, de alguma forma, sucumbindo à própria violência que ele propaga, como eu disse aí nos discursos e tal. Entre uma coisa e outra, ele optou em ser o Bolsonaro e fazer o gestinho da arma no leito, amparado pelo leito do hospital. O que acabou demovendo as pessoas que estavam possivelmente ali se solidarizando, aquela questão, né, da violência, da facada, a demoverem da ideia, né, de que, olha, vamos apoiar esse cara. Não, realmente, ele preferiu ser o Bolsonaro mesmo. Então, quer dizer, é mais do mesmo. Ele continua incorrigível, né? Acho que faz bastante sentido a tua análise. Ele pela postura que ele tem mais dificuldade em talvez lucrar da posição de vítima, porque se ele coloca como vítima, ele atrai um eleitorado, mas talvez perca outro. Isso. Então, é possível que você tenha razão. Ricardo, sabe quando a gente quer dizer alguma coisa, mas não sabe bem como dizer, aí vem uma música e fala aquilo e fala, putz, era isso. Você pode traduzir pra gente, por exemplo, na semana passada, se noticiou bastante o ânimo dos investidores externos, internacionais e tal, aqui no Brasil, com alguns cenários diferentes. Eles se mostraram alegres com a ideia de Alckmin ou Bolsonaro por causa de Paulo Guedes entrando na presidência, e outros candidatos talvez nem tanto. Como é que você traduz isso? O cara fica feliz, os investidores ficam animados com tal candidato, menos animados com outro? Por quê? Qual que é a visão do investidor? Você fez um ato falho aqui que eu achei fantástico, que você falou com Paulo Guedes entrando na presidência. Eu acho que se fosse isso, a festa seria total. É isso que vai acontecer. E aí, eu acho que
Exatamente isso. E eu acho que explica... Como o mercado é ingênuo, né? Acha que botar o economista lá resolve. Não, foi um ato falho mesmo. Mas eu acho que é fantástico, porque eu acho que explica... Na minha opinião, o mercado tá fazendo um ato falho, que é exatamente isso. Ele tá tendo uma leitura... Qual é a preocupação que eu tenho? Primeiro ponto, as propostas do Paulo Guedes fazem sentido? Total. Segundo, o que o Bolsonaro defendeu a vida inteira, durante 27 anos na Câmara, é o contrário do que o Paulo Guedes propõe. O que ele fala de um ano pra cá... eu não falo nada, quem fala é o Paulo Guedes. Então, a primeira pergunta é, de fato, ele vai adotar as medidas do Paulo Guedes? Essa é a primeira dúvida. Vamos assumir que ele vai. Segunda pergunta, ele conseguiria adotá-las? E aí tem dois problemas. Primeiro é a linha dele com relação ao Congresso, que a linha é, eu faço, eu dou porrada, eu resolvo, mas peraí, eu preciso aprovar as reformas. Como é que esse negócio anda? Terceiro, Bolsonaro e Paulo Guedes são dois caras conhecidos por serem extremamente afáveis. Quanto tempo os dois conseguem ficar juntos, conviver numa boa, ainda mais com a dificuldade extra que vem essa convivência de Congresso para a implementação das ideias do Paulo Guedes. Então é aí que eu acho que coloca a dúvida, mas o fato é, a leitura do mercado hoje é, ganha Bolsonaro ou ganha Alckmin, significa reformas vão andar, por consequência, a recuperação econômica se aceleraria e com a aceleração da recuperação econômica é hora de investir no Brasil, os ativos estão baratos. A leitura contrária é que no caso de uma eventual vitória de Ciro ou Haddad, cuidado, prepare-se, dólar a 5, talvez esteja barato, ele vai subir mais. É isso que tá em jogo aqui. Por falar em Haddad, hoje o Caio trouxe a informação que hoje o PT deve realmente se desfazer da farsa da candidatura do Lula e anunciar o Haddad. Eu quero saber o que você achou dessa estratégia toda do PT, nessa demora. E ontem teve a pesquisa que colocou o Haddad com 5 pontos percentuais a mais, ou seja, de 5 para 9, mesmo sem ser esse candidato oficial do PT ainda. Uma candidatura do Haddad, uma volta do PT, né, ao governo, o que representaria em termos econômicos? Bom, eu acho que o primeiro lugar é um enorme ponto de interrogação. Primeiro, você não sabe exatamente que PT vai governar. Deixa eu te dizer, só para fazer uma parte, eu acho que é oportuna aqui, nessa pergunta do Vini. O PT que vai governar, pelo que tudo indica, caso ele venha a assumir novamente a presidência do país, é um PT anterior à Carta aos Brasileiros, é um PT mais radicalizado. E isso vai ter alguma influência no setor econômico. Que leitura você faz? Então, é exatamente essa que eu acho que é a expectativa, e exatamente por isso que eu dizia que no caso de uma eventual vitória, o que vai acontecer é que a Bolsa vai despencar e o dólar vai a 5 fácil. A pergunta é, quando isto acontecer, eles vão continuar com o PT diante da Carta ao Povo Brasileiro ou vai falar, bicho, se a gente mantiver isso aí, o que vai acontecer é que a economia vai afundar. E se tem uma lição da história brasileira é que nos últimos 118 anos, que é desde quando existe dado econômico, todas as vezes que a economia afundou, o presidente ou o ditador que estava no poder caiu, sem exceção. Em outras palavras, se eles mantiverem essa linha, o Haddad não chega no final do mandato. E aí é que chega a minha pergunta, será que em algum momento eles mudam a direção? Talvez, não sei. Agora, com relação ao que foi a estratégia, eu acho que era a única estratégia que o PT tinha. A verdade é que o PT não tinha plano B. O Haddad como plano B nunca existiu. O Haddad era um cara que, por ele mesmo, tinha 1, 2, 3% das intenções de voto. É um cara que conseguiu, sendo prefeito em São Paulo, salvo engano, ele foi o 5º mais votado. Acho que nunca tinha acontecido de um cara estando na posição ficar tão mal colocado numa corrida eleitoral. O que significa o seguinte, a única possibilidade era falar, olha, não é o Haddad, é o Lula, vota no Lula Mas peraí, o Lula não pode? Você queria votar no Lula, foi golpe. Não estão te deixando votar no cara. Essa é a estratégia de vitimização que, se pro Bolsonaro não funciona, com o Lula a coisa sempre funciona melhor nesse sentido. E é aí que eu acho que é o jogo que eles estão fazendo. A gente já vai continuar. Mas só um último ponto. Apesar do crescimento que ele teve, eu não acredito que ele chegue no segundo turno, e a razão basicamente é a seguinte. Com o Ciro forte e o Haddad, a única chance que eles têm de um dos dois conseguir chegar lá é se eles conseguirem roubar voto da Marina. Porque senão a esquerda divide, e o resultado de uma esquerda dividida é que é a chance do Alckmin, é a festa do Alckmin para chegar no segundo turno com o Bolsonaro. A gente já continua nesse papo com o Ricardo Amorim aqui no Morning Show. Agora 11h17, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A gente segue aqui no papo com o economista Ricardo Amorim. Ricardo, por que o apelo em relação ao liberalismo econômico tem crescido no Brasil? Você é um liberal, que tá
escancarado aqui pelo teu discurso, pelos seus argumentos. Você sempre se mostrou desse lado, com Defendeu essa visão. Defendeu o banco. Olha, eu acho que eu não defendi banco, ao contrário, e eu acho que essa é uma das questões. O que eu tava defendendo ali é exatamente dinheiro mais barato para todo mundo, e eu acho que esse é um dos erros. Achar que a gente tem que malhar banco para conseguir dinheiro mais barato é só se você acreditar que não é dos bancos que o dinheiro virá. O que eu acho é que a gente tem que buscar algo que faça sentido para todos. Eu tenho certeza que banco nenhum gostou de ouvir eu falar que você tem que aumentar a competição por todos os lados. Mas enfim, eu acho que eu sou um liberal sim, no seguinte sentido, eu acredito que competição tá na alma de as pessoas buscarem coisas melhores e serem forçadas. Isso vem do seguinte, eu adoro esporte, pratiquei esporte a vida inteira. E todas as vezes que eu passei a fazer melhor é quando tinha um cara melhor do que eu e que eu tive que ralar para conseguir encarar o cara. E isso vale em tudo, absolutamente tudo na vida. Agora, por que o liberalismo tá crescendo no Brasil? Porque outro caminho não funcionou. O intervencionismo estatal levou o Brasil aonde estamos. E eu acho que cada vez mais gente está conseguindo entender isso e está buscando uma solução diferente. Eu acho que o último ponto é que há propostas, as que eu mais gosto de liberalismo, são liberalismo do ponto de vista econômico, o que não significa deixar todo mundo para se vira, o que basicamente significa deixar os mais fracos dançarem. Liberalismo no lado de produção. E o que você tem pelo outro lado é programas focados, que é outra coisa, a mesma coisa. É competição entre programas de governo. Em outras palavras, os que funcionam, bota mais dinheiro neles. E os que não funcionam, acaba. Para ser mais específico, o Brasil, eu não vou me lembrar o número exato, mas se eu não me engano, a gente tem 17 programas sociais. 15 deles concentram renda. Você tem mais gente entre os 20% mais ricos da população brasileira recebendo do que entre os 20% mais pobres. E a gente chama de social. Social, bicho, sinto muito. Isso tudo tem que acabar. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo disso aqui. Acabar ou ser corrigido? Acabar, porque vou dar um exemplo prático. Um dos mais graves disso aqui, a gente tem a universidade pública gratuita. Eu fui um que estudei em universidade pública gratuita e que me beneficiei como milhões de pessoas. Por que eu pude ir para uma universidade pública gratuita? Porque eu fui para uma ótima escola, tirei no vestibular de letra e fui estudar na USP. O meu ponto com isso aqui é, o nosso sistema, ele é concentrador de renda porque ele é concentrador de oportunidade. Enquanto a gente não tiver uma política, basicamente, de dar oportunidade, o que a gente tem que distribuir não é renda, é oportunidade. Se você distribuir oportunidade, educação de primeira para todo mundo, educação básica, porque não adianta, porque senão o cara chega das duas... Aí você vai lá, Ricardo, resolve via cota. Você não resolve, porque o cara chega mal preparado na universidade e, de novo, se tiver uma classe com 10% de cota, tudo bem. 90% entraram, estavam bem preparados, esses 10% talvez estejam menos bem preparados, mas são pessoas brilhantes, vão correr atrás e vão chegar lá. Agora, quando você joga 50% de cota, você é o professor, metade da turma não acompanha. O que você faz? Você baixa o nível da aula. Então, o resultado disso aqui é, o Brasil investe por aluno de universidade mais do que os Estados Unidos. E, por sua vez, investe 1/5 em aluno do ensino médio. Tá garantido que a gente vai ter um bando de ignorantes. Mas essa questão da educação me parece que é um consenso em qualquer espectro político ideológico que você mas o consenso olhe, se eu vi um consenso que acaba com a universidade pública, pega o dinheiro e joga em educação. Mas quem vai falar, não, a educação não é a prioridade? Aí a gente está transformando um consenso do diagnóstico do problema na solução. É isso que eu acho que falta. Eu perguntei a você com relação a esse liberalismo econômico, porque a gente repassou essa pergunta, usamos a hashtag aqui para os tuiteiros, para os internautas participarem, que é a hashtag liberalismo no Brasil. Como é que estamos aí, Paulinha? Estamos entre os assuntos mais comentados deste país, querido Edgar. O que estão dizendo? Vamos ver aqui o que diz Flávio Braga. Hashtag liberalismo no Brasil é quase uma utopia. O país é de proporções continentais. Para entender o liberalismo de forma ampla, precisamos priorizar a liberdade e bem-estar do indivíduo. A partir daí, nasce o bem comum, um desafio para a cultura brasileira. Faz algum sentido isso, gente? Não, nenhum, porque... É isso que eu gosto do Twitter. Porque quando a gente fala em que a razão de ser utopia é proporção continental, desculpa, o melhor exemplo de liberalismo que a gente tem são os Estados Unidos, que é um país maior que o nosso, então... Quase o dobro da população, né? Tem mais não aí. Chega a ser o dobro, mas... Tem mais aí, Paulinha? Tem mais gente aqui usando GIFs e tal. O Marcos... O liberalismo no Brasil é pregado como um milagre por certos economistas. Eu, sinceramente, não acredito nisso como uma solução
para a crise? Certos economistas. Vocês sentiram, né? Essa cutucada. Vamos lá, todo mundo pode acreditar no que é, duendes e no que for. Tá valendo. Agora eu queria fazer uma pergunta. Uma vez você veio aqui, cara do Xaxi, assim, a única pessoa que me trouxe uma esperança de que esse Brasil ia melhorar e tal... Isso nunca acontece, a gente vai caindo num buraco. Eu queria saber se a gente chegou no fundo do poço ou ainda não. Se dá pra ficar um pouco pior, não sei. Olha, vamos lá. Se a gente for comparar, pelo menos em termos econômicos... Tem vários poços, né? Mas eu tô falando de economia, vai. De economia, o fundo do poço faz 2 anos. Para ser preciso, faz 7 trimestres. Com todo o caos que a gente viveu, o PIB cresceu nos 7 trimestres. Pouquíssimo em todos eles, mas cresceu todos os 7 trimestres. Então, o fundo do poço, claramente, do lado econômico, aí ficou para trás. Agora, será que o nosso fundo do poço moral ficou para trás? Porque se ele não ficou, o nosso risco de voltarmos a ter problemas econômicos é absolutamente real. E o fundo do poço político. E isso não dá para responder ainda. No moral, para ser muito franco, eu acho que o Brasil está indo na direção correta. Com trancos e barrancos, altos e baixos, 2 passos para frente, às vezes 1 para trás, às vezes 3 para trás, mais 2 para frente, mas acho que a gente está avançando. Vai defender que exatamente. Oi? Vai defender que cartilha gay? Você acha que esse é o caminho? Cartilha gay? Não, eu tô brincando, é que era o assunto antes de você entrar aqui no estúdio. Quem entendeu que a cartilha gay tinha a ver com moral aqui, mas eu me perdi, mas vamos lá. Ô, Ricardo, pra quem tá com a gente há mais tempo. Você deu exemplo dos Estados Unidos aí como liberalismo positivo. Eu queria saber, o que deu errado pro Macri na Argentina? Foi uma decepção pros defensores do liberalismo? Ele aplicou o liberalismo errado ou ele deixou de cumprir aquilo que ele prometeu? Não, eu acho que tem vários aspectos. O primeiro deles é entender o tamanho do buraco que ele herdou. Ele veio de uma era longa kirchnista, onde o país basicamente estava quebrado. E pegou pela proa uma virada do cenário econômico global que esteve extremamente favorável nos últimos 7 a 8 anos e começou a virar agora. Resultado dessa história, a gente começou a ter vários, porque não foi só a Argentina. A Argentina ajoelhou, a África do Sul ajoelhou, a Turquia ajoelhou e dicas de passagem. Dependendo do resultado da eleição, prepare-se, por isso que eu falei do dólar a 5. Vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Agora, dependendo do resultado da eleição, é dólar a 3. Isso é outra coisa que as pessoas precisam entender. O dólar hoje é absolutamente binário com relação ao que a gente vai ter, porque vai depender do desempenho da economia. Vou fazer uma provocação a você então. Você falou isso do Macri, tal, né? Dependendo do que ele pegou, pra saber como é que ele pegou, tá? O argumento da esquerda, do PT, mais especificamente, que esteve no poder durante 13 anos aí, é que, assim, o que transformou a economia num caos total, isso ocorreu muito em função de um cenário mundial totalmente desfavorecido também. Como é que você põe essas duas coisas? Bom, é muito simples. Primeiro frente a frente. Primeiro é tempo. O problema da Argentina aconteceu agora. O problema do PT faz 3, 4 anos. A economia estava bem. O segundo é uma comparação internacional. Eu acabei de falar. A Argentina não ajoelhou sozinho. A Argentina ajoelhou junto com outros países. E o Brasil? Você pega o desempenho econômico de todos os países do continente americano enquanto a Dilma foi presidente e você descobre o seguinte: o Brasil não foi o pior país nas Américas, mas só porque existe a Venezuela. Tem mais otimista com o Brasil, Ricardo? Oi? Você tá otimista com o Brasil? Tem razões para ser otimista? Eu acho que tem várias. A principal delas, na minha opinião, eu acho que do lado econômico, e de novo, tem vários outros lados que são importantíssimos para a nossa vida e que eu tô bem menos otimista. Mas do lado econômico, eu acho que o resultado da eleição vai ser muito menos ruim do que as pessoas temem hoje, e acho que o Brasil tem grandes chances de crescer bem mais do que as pessoas imaginam nos próximos anos. Para ser mais preciso, de 1900 para cá, todas as vezes que, pós graves crises econômicas, o mínimo que o Brasil cresceu nos 3 anos seguintes, depois que ele saiu dos processos de crise, foi pelo menos 5% ao ano por pelo menos 3 anos. A expectativa média que as pessoas têm para os próximos 3 anos são 2% ao ano. Significa o seguinte: das duas, uma. Ou a gente elege um cara doido de pedra, com políticas econômicas insustentáveis, e aí não vai crescer nem os dois. Ou a gente tem uma mega crise internacional pela proa, que pode acontecer também, ou o Brasil vai crescer mais, possivelmente bem mais do que as pessoas estão projetando. Amorim, nós vamos fechar o programa com um vídeo aqui enviado pelo nosso ouvinte através do WhatsApp. Solta pra gente, Bruno, por favor. Good morning, morning show. Tudo bem? Felipe aqui de Taubaté. Eu sou, sim, um liberal econômico. Eu acho que o Estado não tem que se meter na economia. Tem muita coisa mais importante aí para eles conduzirem, né? Educação, segurança. Então, economia tem que ser uma coisa privada. Cada empresa faz o seu preço, a competição é maior, né? E o consumidor, teoricamente, escolhe pelo preço. Essa competição gera. Então,
O governo não tem que se meter em muita coisa, não. Mas é complicado, né? Não é tão fácil assim, não. Falou, pessoal. Tá aí. A participação do ouvinte do Morning Show. Queria agradecer Ricardo Amorim aqui pela entrevista no Morning Show. Obrigado, viu, Ricardo? Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. E se eu puder sintetizar o que ele disse, é o seguinte: um Brasil maior requer um governo menor. É tão simples quanto isso. Boa. Quanto mais o governo tirar da gente, menos sobra pra gente e mais sobra pra quem mama em cima do governo. Vamos lá, fomos pros TTs. Tem prendas para os tuiteiros? Sim, João Ricardo Vieira. Vou falar com você, João. Tá certo. E aí, Vini? Nosso amigo de Taubaté aqui. Grande garoto. É isso aí. Assim a gente finaliza mais uma edição do Morning Show, agradecendo o prestígio, a audiência. Amanhã a gente volta aqui na PAN, a partir das 10 da manhã. Valeu, tchau, cuidem-se. Morning Show.